ao senhor Wagner Ferreira Cardoso, que é representante da Confederação Nacional da Indústria, ele que é secretário executivo do Conselho Temático Permanente de Infraestrutura da CNI. Tem Vossa Senhoria a palavra. Bem, bom dia, muito obrigado pela Comissão de Infraestrutura ter convidado a CNI para fazer uma exposição na comissão. Isso é um grande prazer para nós. Minha apresentação será parecida com a do professor Sena. Eu não conhecia ele, só conhecia ali atrás, tá? Mas nós acreditamos que o setor privado, o bom investimento do setor privado na infraestrutura é o caminho para atenuar os problemas que nós vivemos. Bem, a indústria brasileira ela tem perdido participação no PIB. Em 84, ela representava 35% e, em ano passado, ela acabou com 12%. Isso é uma tendência mundial de a indústria ir perdendo participação no PIB, mas no Brasil isso está acentuando muito, isso está muito acentuado. Tá? Bem, apesar dos esforços do governo, redução de taxa de juros, de valorização do real e redução da tarifa de energia, esse ano nós vamos continuar com a baixa participação no PIB. Quer dizer, o faturamento da indústria tem caído. Na verdade, fabricar no Brasil é caro. Atualmente, fabricar no Brasil é caro e as importações vêm diminuindo. 1 em cada 5 produtos industriais consumidos no país é importado. Tá? Esse é o gráfico da queda da participação. Já foi 20%, 30% e hoje é 14% só que a indústria participa nas riquezas do país. Tá? Então, estradas de má qualidade, portos ineficientes, cabotagem pequena, falta de ferrovias, armazenagem, afeta a indústria e sua capacidade de se integrar às cadeias globais de produção. A indústria moderna precisa de sistemas integrados de logística eficientes. O governo já percebeu que o déficit da infraestrutura depende da participação do setor privado no investimento e na gestão dos recursos. Tá? MP dos Portos, o porto, na nossa opinião, é o principal gargalo do sistema logístico brasileiro. Tá? Agora, a MP dos Portos ela não deve ser olhada sozinha, ela faz parte de um programa maior. Tá? Foi lançado no ano passado o PIO, que tem um programa ousado de investimentos de concessões em rodovias e ferrovias, os leilões dos aeroportos, a MP da energia elétrica, a MP que trata dos portos secos e a nova lei de PPPs. Então, o novo marco legal dos portos deve ser olhado nesse conjunto que o governo está tentando enfrentar de frente o problema da infraestrutura no Brasil. Tá? Ainda está faltando cabotagem, gás natural e saneamento básico. Tá? Modernização para esses setores. Tá? Bem, o Brasil investe pouco em infraestrutura. A China investe 7% do PIB, o Chile 6%, a Índia 5%. O Brasil tem investido em termos de 2,1%. 2,1% dá cerca de 82 bilhões. Para nós começarmos a reverter o déficit de infraestrutura, nós precisamos investir cerca de 5% do PIB, e isso dá 220 bilhões ano. Então, nós temos um déficit de 120 bilhões por ano de infraestrutura, e esse déficit vem se agravando a cada ano. Tá? Para você ter uma ideia, os recursos do CIAF, quer dizer, o governo federal investe, em média, 40 bilhões por ano em infraestrutura. Quer dizer, nós estamos muito longe isso é só o governo federal, tem as estatais, estados, municípios, tá? Mas nós estamos muito longe dos 220 bilhões. Então, não tem outro jeito, nós temos que investir, nós temos que chamar o setor
privado, tanto para o investimento como para a gestão. Um dos nossos problemas no setor de logística é a falta de informação. Aqui, o Ministério da Agricultura americano faz um acompanhamento da soja. O senador Braulio Martins deve conhecer isso muito melhor que eu, né? Quer dizer, a soja que sai dos Estados Unidos para Xangai, ela tem um preço de transporte interno de $56 por tonelada. Tá? No Brasil, esse preço é 127. Então, apesar da produção ser mais cara do que no Brasil, ela chega na China com preço mais barato do que a soja brasileira, devido ao nosso custo logístico doméstico. Vocês podem ver que o transporte internacional é o mesmo, porque o transporte internacional foi inteiramente desregulamentado, é mercado livre. Tá? Então, esse é um dado do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Seria bom que a gente pudesse também ter esse dado no Brasil, mas nós não temos. Nós copiamos isso do site do Departamento de Infraestrutura dos Estados Unidos. Tá? Bem, as pesquisas da CNI, ela aponta que os principais gargalos na área de infraestrutura são os portos e energia elétrica. Energia elétrica já teve uma lei aprovada e os portos também temos uma lei aprovada. Estamos esperando a sanção que deve sair hoje. Tá? Nós imaginamos mais ou menos assim como é que se comporta a infraestrutura no Brasil. Portos é o pior setor, saneamento básico, rodovias, ferrovias, aeroportos, energia e telecomunicações. Quer dizer, o menos desenvolvido para nós é portos e saneamento básico. Nós temos nem 50% do esgoto do Brasil é tratado. Nós jogamos 8 bilhões de litros de esgoto in natura em nossos rios, em nossos lagos e mares. E o setor mais desenvolvido é telecomunicações, porque, mesmo com os problemas que existem, a nosso ver, o setor está totalmente privatizado. Tá? Bem, no sistema de transporte, os principais problemas identificados são o baixo volume de investimento, elevada e crescente deterioração da via ferroviária, dificuldade de acesso aos portos, modelo de gestão do Estado ultrapassado e não profissionalizado e modal aquaviário subutilizado. Tá? Como eu falei, os portos são o principal gargalo de nossa cadeia logística, e eu repeti a mesma informação do Fórum Econômico Mundial, que em 144 países os portos brasileiros ficaram na posição 135. Tá? Na verdade, nossos portos públicos eles estão cercados pelas grandes cidades. Tá? Isso é o desenvolvimento natural das cidades. Então, a saída que a medida provisória 595 fez, que o governo viu, é retirar as barreiras para o surgimento de portos privados fora da área do porto organizado. Tá? Logicamente que isso aí não vai solucionar o problema de curtíssimo prazo. Um terminal desse vai demorar 7, 8 anos para fica pronto. Mas é o passo certo na direção correta de atenuar o problema, na nossa opinião. Tá? Bem, aqui está o fórum do ranking, que nós estamos em 185. Tá? Aqui, porque tem um fato interessante. Apesar de todos esses problemas nos portos brasileiros, a movimentação tem crescido de ano para ano. Tá? Só recuou em 2009, porque teve a crise financeira internacional de 2008. Depois, a movimentação de contêiner no Brasil não para de crescer. Tá? Agora, nós temos que saber, nós somos muito pequenininhos em relação à movimentação internacional. O Brasil está aqui, o Porto de Santos está bem atrás dos grandes movimentadores de contêiner no mundo. Nós temos que ter ciência da nossa atomicidade em relação ao que existe lá fora. A movimentação de cargas, de todas as cargas, não só de contêineres, também tem crescido
tem crescido violentamente, apesar dos problemas, e só recuou em 2009, devido à crise de 2008. E mesmo sendo grande exportação de minério de ferro, e de soja, de milho, nós também somos pequenos em relação aos grandes movimentadores internacionais. Tá? E, agora, nós temos no Brasil, dos 16 grandes projetos no mundo na área de transporte, nós temos 5 no Brasil. Tá? Brasil, aqui nós temos o trem de alta velocidade, nós temos ferrovia Norte-Sul, nós temos o metrô de São Paulo, o anel ferroviário de São Paulo e a ferrovia transnordestina. Tá? Em portos também, dos grandes portos do mundo, nós temos dois no Brasil. São os novos terminais do Porto de Santos e o Porto de Açu, do empresário Eike Batista. Tá? Nós temos importantes saídas do Nordeste que vão diminuir a distância, entre aspas, do Brasil com o mundo. Que é a ferrovia Norte-Sul, que vai ser a espinha dorsal do setor ferroviário brasileiro. A BR-163, que é um projeto de 30 anos, que nós estamos com esperança que no ano que vem fique pronta, só falta 500 quilômetros de asfaltamento, duplicação de Carajás, que já está com a licença aprovada, e num prazo mais longo, hidrovia Tapajós Telespires e a ferrovia Leste-Oeste. Tá? Bem, esses são os rankings aí do agronegócio. O Brasil tem uma produção expressiva mundial, não vou passar isso rápido, do milho de soja, nós somos líderes também. Tem a questão da soja, quer dizer, nós estamos planejando fazer a saída pelo norte, por Santarém, porque lá está o excedente na região de Mato Grosso, sul do Maranhão, do Piauí e oeste da Bahia, está o excedente. Quer dizer, descer para Paranaguá e Santos, São Francisco do Sul, é uma perda de eficiência imensa. Tá? Então, o sistema logístico. Agora, eu queria centrar um pouco na questão da lei dos portos, que essa vai ser a quebra de paradigma. Nós acreditamos que essa vai ser a quebra de paradigma na logística brasileira. Antes da MP 595, os investimentos em novos terminais estavam praticamente paralisados. Tá? O decreto 6620, ele praticamente proibia que o investimento em terminais de uso privado no Brasil. Uma disputa comercial dentro do setor privado de contêineres desperdiçou energia e postergou os investimentos. Os grandes terminais privados que motivaram a disputa com os terminais públicos são Porto-Nave, Santa Catarina, Itapuá também, Santa Catarina, Cotegipe, na Bahia, o terminal do Odebrecht, que ainda está em construção em Santos, e o Porto Brasil, do grupo Eike Batista, que, devido ao decreto 6620, ele não chegou nem a sair do projeto. Tá? Então, a questão do porto não é simples de ser explicada. A carga, como eu mostrei para o senhor, está crescendo de ano para ano. Agora, a área nova para a movimentação portuária não tem crescido. Tá? Então, se a carga crescendo, sem espaço novo para movimentar a carga, existe o congestionamento, que são as grandes filas que a gente vê em Paranaguá, Santos, e o alto custo, e os altos custos. E a medida provisória veio para resolver isso. O que ela faz? Ela ordena o setor, revoga a Lei 8.630, que foi muito importante há 20 anos atrás, mas hoje ela se mostrava inadequada. Ela acaba com a distinção entre carga própria e de terceiros. E essa é a principal questão da MP. Essa distinção em carga própria e de terceiros não existe nos outros países
do mundo. E no Brasil existia. Ela autoriza que os terminais, que a autorização fica prorrogada por períodos sucessivos. Tá? Quer dizer, ela acaba com um período futuro, porque o terminal privado, a área, o terreno é privado. Então, licitar uma área privada ia ter indenizações, não ia, isso aí não ia ser conseguido. Tá? Ela possibilita a concessão das administrações portuárias à iniciativa privada. Esse, como a Lei 8.630 já previa. Essa será a nova bandeira da CNI depois que a lei, que a MP 595 for sancionada. Nós acreditamos que as administrações portuárias também devem ser privatizadas. Tá? Então, bem, aqui eu falo da lei dos portos, tá? e da diferença da briga em terminais de uso público e terminal de uso privado, que isso aí a gente espera que já esteja superado, mas eu vou deixar essa transparência aqui. Bem, então, quais são os pontos centrais da MP 595? Ela acaba com a distinção entre carga própria e de terceiro, promove importantes atualizações na regulação dos portos. Muito importante, ela dá segurança jurídica aos 128 terminais privados existentes, ela harmoniza o conflito de interesse, o conflito comercial dentro do setor privado, e ela avança na direção de criar um ambiente favorável aos investimentos e à participação do capital privado nos portos. Bem, a lei é um primeiro passo. Depois dela, nós precisamos construir um planejamento de longo prazo bem estruturado para o setor portuário. Nós temos que pensar 30 anos para frente. Na verdade, o Brasil ele começa a fazer o projeto de uma nova obra depois que o setor já está engarrafado, depois que já tem condicionamento. Um porto, um terminal, demora 7 anos para fazer. Então, na verdade, quando um porto, um terminal, uma via tiver com 60% da capacidade, já está na hora de começar a fazer o projeto, já está na hora de licitar a obra. É o que não existe e isso o governo está tentando consertar. Tá? Nós temos que dar prioridade ao PAC aos acessos terrestres. Tá? A administração portuária, volto a dizer, temos que reduzir custos, profissional os seus dirigentes e conceder às administrações públicas ineficientes ao setor privado. Reduzir o longo tempo de modelagem nas licitações de novas áreas públicas e autorização para novos terminais privados. Tem uma área no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, que chama-se Terminal do Meio, que está sendo modelado há 8 anos. Vai para a Ciadocas, vai para a ANTAC, vai para a CEP, vai para o TCU, vai para o Ministério Público. Quer dizer, ele está há 8 anos sendo modelado para ser licitado. Isso aí é uma coisa que precisamos acabar com isso. Rever o decreto também das poligonais do porto organizado, resolver o problema dos trabalhadores avulsos. Esse era um problema muito importante em 93, quando foi criada a primeira lei dos portos. Hoje é um problema de muito mais fácil solução, porque na época dos portos nós tínhamos 41 mil trabalhadores de avulso. Hoje a gente tem 25. E a carga dobrou. Quer dizer, hoje é muito mais fácil resolver esse problema do que foi na primeira lei dos portos. Harmonizar os trabalhos dos órgãos públicos que interferem no porto, resolver o problema da praticagem e do espelho d'água, que o Serviço de Patrimônio da União criou uma nova taxa que vai aumentar os custos portuários e, lógico, que isso vai ser repassado aos consumidores. E harmonizar as normas de autorização dos terminais de uso privado e dos terminais fluviais. Tá? Muito bem. O que a indústria quer? A indústria quer
que um dia o navio, que a médio prazo, um navio desse porte possa atracar no Brasil. O navio dele, ele movimenta 15 mil contêineres. Tá? Hoje... Quantas toneladas dele? 15 mil contêineres, quantas toneladas no navio? Olha, eu passo isso depois por e-mail para o senhor, mas é que, geralmente, navio de contêiner é medido pelo número de teus que ele movimenta. Tá? Então, são 15 mil teus. Tá? No Brasil, hoje, os portos só podem receber navio de 7 mil teus. Esse navio, ele, apesar de ter o dobro de movimentação de teus, ele requer somente mais três tripulantes que o navio de 7 mil teus. Então, a economia de escala dele é fantástica. Esse navio precisa de calado de 18 metros. Tá? 12. Tá? Então, a médio prazo... Agora, a economia de frete, de transporte de um navio desse é fantástica. Eu tenho uma série de slides que falam desse navio. Eu vou passar para a assessoria do senhor. Mas esse navio ele foi construído em 2006. É um navio que já está ficando velho. Ele faz Ásia, Estados Unidos, Europa. Então, a nossa meta deve ser criar as condições para que o navio desse venha ao Brasil e a sociedade brasileira possa usufruir dos grandes ganhos de competitividade e de escala que o navio desse proporciona. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Wagner Ferreira Cardoso, secretário executivo do Conselho Temático Permanente de Infraestrutura da Confederação Nacional da Indústria, CNI, pela sua exposição.